Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, ilustre desembargador Miguel de Brito Lira, doutor Carlos Eduardo, desembargador Carlos Eduardo, desembargador Zé Guedes, ilustre representante do Ministério Público, doutora Lúcia de Fátima, sempre uma alegria revê-la, doutora Lúcia, cumprimento os serventuários deste egrégio tribunal, cumprimento os colegas advogados, aqui eu faço na pessoa do doutor Ronilton Lins, que nos assiste por videoconferência, dizer da minha alegria, doutor Ronilton, de rever Vossa Excelência na tribuna virtual desta Igreja Segunda Câmara, cumprimento do doutor colega Venâncio. Senhor presidente, ilustre relator, você bem breve e objetivo, trata a presente recurso apelatório dos consórcios de transporte público de Campina Grande, que representam o setor de transporte, as empresas de ônibus daquela cidade, a fim de que se reforme a sentença de primeiro grau, que julgou procedente, portanto, a ação proposta pela STTP, a Autarquia de Trânsito e Transporte daquela cidade, ação esta que manteve a cobrança e incidência de uma taxa derivada de uma lei de 1993, desembargador Zé Guedes, taxa esta de 1,1% sobre a remuneração, a arrecadação total, é o que diz a lei, das empresas de ônibus. Então, existe uma lei de 1993, desembargador Miguel, e essa lei disciplina: as permissionárias do transporte público, desembargador Aloísio, devem recolher aos cofres públicos, no caso a STTP em Campina Grande, a autarquia, que faz às vezes da CEMOB aqui em João Pessoa, deve recolher o percentual de 1,5% de sua arrecadação total, e diz a lei no artigo 8º, parágrafo único, a arrecadação total de cada permissionário. A ação da STTP visa obrigar as empresas a recolher esse valor correspondente a 1,5%. Na contestação, nós suscitamos dois pontos, que é o que nos trazem em grau de recurso apelatório, com o objetivo de reformar a sentença, por quanto foram rejeitados pelo juiz de primeiro grau os fundamentos que ora vos trago. Primeiro ponto é que nós não estamos mais no regime de permissão no setor de transporte público de Campina Grande, e sim no regime de concessão. Em 2015, houve uma licitação pública naquela cidade, na modalidade concorrência, e por decorrência foi firmado um contrato administrativo de concessão pública do serviço de transporte. E é disso que nós temos uma diferença da natureza jurídica entre a concessão e a permissão. Porquanto uma tem um caráter jurídico mais consolidado, mais firme, ao contrário da permissão, que tem um caráter precário. A permissão, como se sabe, é uma autorização do poder público, de uma maneira simplória, para não ter que aprofundar doutrinariamente do que se trata o conceito jurídico, e logicamente é de conhecimento de Vossa Excelência, mas é uma simplória autorização do poder público para que a iniciativa privada preste aquele serviço. Diferentemente da concessão, que decorre de uma licitação, de um contrato administrativo, a longo prazo, com inúmeras obrigações impostas à iniciativa privada, no caso, aos consórcios públicos de Campina Grande, os consórcios Santa Maria e Santa Verônica. Então, primeiro ponto que enseja a necessidade de reforma da sentença, porquanto rejeitado no particular pelo magistrado de primeiro grau, é que esta lei, portanto, desembargador Miguel, não se aplicaria às empresas de transporte público de Campina Grande, em decorrência, da mudança do regime jurídico incidente no caso em concreto. Não mais permissão, que é o que a lei de 1993
trazia em sua redação e que hoje não é mais a realidade, porquanto depois de 2015 nós temos um regime decorrente de licitação, portanto de concessão pública. O segundo ponto, que enseja a necessidade da reforma da sentença de primeiro grau e, portanto, do provimento do recurso apelatório, diz respeito, de forma bem objetiva, atinente ao fundamento da inconstitucionalidade desse dispositivo, dessa taxa que é prevista nesta lei de 1993, porquanto esse dispositivo lesa o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal e, por conseguinte, do artigo 77 do CTN, e diz a Constituição, como se sabe, que a taxa ela pode ser exigida pelo poder público, no caso municipal, em razão do exercício de poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E nenhuma dessas duas causas se aplica ao caso em concreto. Em nenhuma dessas duas possibilidades se adequaria à natureza jurídica de taxa, razão pela qual entendem as apelantes que nós estamos diante de um dispositivo que deve ser declarado inconstitucional. De forma sucinta, senhor presidente, utilizando-se destes dois argumentos e para não tomar tanto tempo da corte, a parte apelante, no caso os consórcios Santa Maria e Santa Verônica, que representam o setor de transporte público por ônibus de Campina Grande, a parte apelante, portanto, requer o provimento do recurso apelatório para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação proposta pelo STTP. É o que se requer, senhor presidente, ilustre relator. Muito obrigado.